presente conosco, mais uma quarta-feira, Promoção da Psicologia em Foco. No mês de março, nós estamos com uma programação especial, com temas voltados para o universo das mulheres. E no mês de março também a produção Psicologia em Foco. É um trabalho organizado coletivamente pela Comissão de Mulheres e Questões de Gênero do CRP. E esse evento é um ciclo de debates que acontece toda quarta-feira a partir das 19 horas, aqui na sede do CRP Minas Gerais, reunindo profissionais e estudantes de psicologia para discutir assuntos do nosso universo, né? Temas que afetam diariamente a nossa categoria, com base na grande abrangência do nosso trabalho, na pauta do contato diário com o ser humano, nos encontros que nós promovemos e acompanhamos. São muitos assuntos que vocês, estudantes, colegas de profissão, interessados, simpatizantes da causa, ao participar do Psicologia em Foco, vão encontrar temas para enriquecer as conversas, vão ouvir experiências, podendo aprofundar o debate sobre os temas que são trazidos aqui a cada semana. Lembrando também que este evento ele é transmitido pelo Facebook ao vivo, então nós estamos agora online para todo mundo também. E ao final das rodadas de palestras com as nossas convidadas, nós abrimos para perguntas e essas perguntas serão feitas tanto pelas pessoas presentes também, quanto por quem nos assiste pela internet. No mês de março, como eu disse no começo, as temáticas foram escolhidas pela Comissão de Mulheres e Questões de Gênero, envolvendo algo bem característico e bem pontual hoje no que concerne a ser mulher na sociedade, principalmente na sociedade brasileira. Hoje, dia 7 de março, nós vamos falar das mulheres, dos corpos e da sexualidade. Na próxima quarta-feira, dia 14/3, falaremos de mulheres, saúde mental e práticas clínicas. No dia 21 de março, o tema é Conceituando Gênero e Violência Psicológica contra Mulheres. E no dia 28 de março, a invisibilidade das mulheres em privação de liberdade e das meninas no socioeducativo. Nós também temos um informe que o CRPMG convida todos a participarem da etapa sudeste do 9º Seminário de Psicologia e Políticas Públicas, que vai acontecer em Belo Horizonte nos dias 7 e 8 de junho. Todas as informações sobre o evento, inscrições, datas estão disponíveis no site do CRP, que é www.crpmg.org.br. Quem se interessar por esses temas das políticas públicas dentro da psicologia, é só fazer a inscrição no dia 7 e 8 de junho. Lá também, no site, vocês podem acompanhar todo o calendário de eventos do CRP, o que está acontecendo, o que ele tem feito pela nossa categoria, como que nós podemos contribuir também no trabalho das várias comissões que acontecem aqui de forma permanente. E para quem está estudando, ter a oportunidade de se inserir neste universo da psicologia de uma forma bem real, bem profissional, convite aberto a todos. Como eu disse, hoje o nosso tema é Mulheres, Corpos e Sexualidade. E compondo a nossa mesa, nós temos a presença da Lúcia Universo, já conhecida de muitas pessoas, eu vi quando ela chegou, como que ela cumprimentou várias pessoas. A Lucy é uma pessoa transfeminina não binária, militante pelos direitos humanos e do meio ambiente, ativista transfeminista, artista independente e artesã, membro do coletivo Resistência Não Binária, que luta pela visibilidade e direitos de pessoas trans não binárias. Ela vai falar de corpos e sexualidade. E temos também a presença da Letícia Gonçalves, que é psicóloga e mestre em psicologia, doutoranda em bioética, ética aplicada à saúde coletiva, conselheira do atual plenário do CRPMG, compondo as comissões de ética e mulheres e questões de gênero. Inicialmente, a palavra vai ser... Desculpa, gente, vou me apresentar, né? Esqueci, né? Meu nome é Clotilde, eu sou graduanda de Psicologia da FEAD, estou no 10º período. Eu sou doula há 13 anos, trabalho com um grupo de mulheres há um pouco mais de tempo. Já participei e conduzi ciclo de mulheres em Belo Horizonte, em várias outras capitais e cidades do interior também do nosso país. E estou aqui agora fazendo parte da Comissão
Mulheres e Questões de Gênero do CLT. Passo, então, a palavra para a Lúcia. Boa noite. Eu queria agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar aqui no CRP, porque é muito importante eu estar presente, eu, em corpo, estar presente aqui, principalmente por eu não me identificar como mulher e nem como homem, mas como uma pessoa feminina. E a gente entender que esse mês da mulher também é feito para essas pessoas, é feito para esses corpos femininos, que ocupam em outras partes da sociedade, e o mês também tem que abarcar esses outros tipos de feminilidades, né? E tipo a minha. E se a gente passa por coisa tão parecida, né? Se a gente passa por coisas tão idênticas, se a gente quer comemorar, principalmente nesse mês, as mesmas coisas, falar das mesmas coisas nesse mês, por que excluir outros tipos de feminilidade? Por que excluir mulheres trans, travestis, pessoas femininas não binárias? A gente quer falar da mesma coisa, a gente está ocupando o mesmo espaço na sociedade em diversos momentos. E é muito importante a gente debater isso também nesse mês. E eu já venho fazendo uma oficina chamada Descolonização e Reapropriamento de Corpos. E o porquê de eu fazer essa oficina? Antes eu dava palestras com questões de gênero, transgeneridade, sexualidade. E eu via nessas palestras a vontade de fazer com que as pessoas experimentem algo a mais do que ouvir. Algo a mais do que só entender, aprender aquilo ali e sair repetindo isso na rua. Eu queria fazer com que as pessoas experimentassem passar por outras realidades além das delas, para elas começarem a pensar em outros tipos de vivência, em outros corpos, e isso ser uma coisa que as toque, né? Faça elas perceberem seu local na sociedade e consigo mesmas, seu local consigo mesmas e seu local com outras pessoas. E essa oficina ela é voltada para desconstruir normativas sociais, preconceitos, opressões e destruir também o monopólio do homem cis branco sobre os nossos corpos e as mais diferentes corporalidades. Lá a gente faz com que as pessoas saiam dessa zona de conforto e a gente debate sexualidade, violência, a gente debate gênero e principalmente a gente fala sobre corpos. Sempre todo mundo trocando experiências. Lá eu não sou professora, eu inclusive fiz essa oficina para levar vários tapas na cara e já levei vários, inclusive, porque tem vivências que nunca vão chegar a mim, porque elas são apagadas da sociedade, elas são marginalizadas. Tipo, por exemplo, a da mãe preta da favela, que criou a filha sozinha. Essa vivência chegou a mim há pouco tempo, sabe? Eu nunca ia pensar em falar dessa mulher, porque eu não vivencio isso. Eu não tenho pessoas que vivenciam isso perto de mim. E essa foi uma realidade que me cruzou tem pouco tempo. E essa oficina é justamente para isso, para a gente trocar experiências, cruzar informações também. E dentro dessa oficina a gente discute por que corpos diferentes da norma social são marginalizados, né? E Maria Clara Araújo, que é uma travesti lá de Bahia, é Bahia? Esqueci de onde ela é. Acho que é Pernambuco, enfim. Ela é uma travesti maravilhosa e ela tem uma fala muito potente num discurso que chama Epistemicídio e Produção Intelectual de Travestis. E nesse discurso ela fala que a gente ocupa esses locais de marginalidade, nossos corpos ocupam esses locais de marginalidade por uma ordem social, por causa de uma ordem social. Alguém mandou criarem um limbo para a gente ocupar. E não porque a gente nasce assim. E é por isso que foram dadas categorias para a gente, para que nós, corpos dissidentes da norma, fôssemos identificados e separados dos demais. Por exemplo, o branco classificou os negros, os latinos, os índios, asiáticos, porque ele se sentiu uma norma. E tanto que muitas pessoas brancas até hoje
se veem como uma raça. Elas não se identificam dentro de uma raça. Elas não acham que elas têm raça. O outro tem raça. E assim também acontece com pessoas trans. Fomos classificadas como transexuais por pessoas cisgêneras. E essas pessoas que se acham normais classificaram a gente porque elas também não acham que tem um gênero. Elas só acham que eu sou normal, aquela pessoa ali é trans. E essa também é uma parte do processo violento de desumanização de corpos. E isso precisa ser desnaturalizado. Essa oficina também foi construída através do pensamento e protagonismo e vivências de pessoas dissidentes da norma social. Assim como citei Maria Clara Araújo, tem muita vivência minha e tem muita vivência de pessoas trans e LGBTI que estão ao meu redor. E uma outra parte desse processo de desumanização é justamente isso. Quando a gente não é citada. Por exemplo, vão fazer um TCC e querem falar sobre pessoas trans. A gente é usado como objeto de pesquisa. A gente não é usada como referência bibliográfica. Não tem ideias de travestis nos livros, não tem ideias de travestis. Não está vendendo um livro de travesti na Livraria Cultura. Então, pessoas negras, mulheres, inclusive, não estão ganhando prêmios por serem intelectuais, sabe? Às vezes, até hoje, em 2018, às vezes você vê, pela primeira vez, uma mulher recebe um prêmio e não sei das quantas, não sei o que, intelectual. Gente, em 2008 que a gente está conquistando isso, sabe? É muito violento isso. Então, parte desse processo de desvalorização do nosso pensamento. Na sociedade, né, a gente não tem direito sobre nossos corpos, a gente não tem direito sobre as nossas decisões, e é isso, a gente não vê pessoas dissidentes da norma ocupando espaços intelectuais. Elas não são referências para ninguém. Se você vai procurar um texto de uma pessoa, sei lá, da favela, você não vai encontrar. Para fazer uma pesquisa, alguma coisa assim, um texto assim, acadêmico, que estou falando, sabe? Ainda não chegou isso pra gente. E a gente também precisa desnaturalizar isso, porque é parte dessa violência, dessa desumanização do corpo humano, de corpos dissidentes da norma. E é isso, a gente precisa colocar essas pessoas como seres cientes e pensantes. E ainda falta um tempinho. Como parte da minha proposta de vir aqui hoje, eu queria fazer um pedacinho da minha oficina aqui com vocês. E é uma atividade é uma dinâmica que eu queria propor para a gente mexer com o nosso imaginário. Tá bem. A gente vai mexer com o nosso imaginário aqui agora. E eu queria que todo mundo fechasse os olhos. E a gente vai começar a construir um corpo feminino. Eu vou fazer umas perguntas e qualquer pessoa pode responder. A gente vai montar esse corpo, por exemplo, assim, eu falo, qual é a cor do olho? Alguém fala verde. Entendeu? Então, vamos começar. Qual é a cor do cabelo dessa pessoa? Castanho. Cabelo castanho. O peso dessa pessoa? 58. Castanho, 58 quilos. Vão guardando e vão construindo esse corpo na mente de vocês. Essa pessoa tem seios desenvolvidos? Sim. Qual seria a genitália dessa pessoa? Seria uma vagina, um pênis ou uma genitália intersexo? Vagina. Uma vagina. Qual seria a raça dessa pessoa? Okay. Branca? Qual roupa essa pessoa está usando? Vamos, gente.
Qual roupa essa pessoa está usando? A gente está usando uma calça jeans. Um top. Um top. Ela está usando algum acessório? Tipo brinco, pulseira, colares. E ela tem pelos no corpo? Não tem. Tem? Aonde, Paula? Todos os lugares possíveis. Arrasou. Imagine esse corpo. E agora, ainda de olhos fechados, eu quero que vocês respondam umas perguntas. Essa parte do questionário, é intuitivo de vocês responderem para vocês. Por isso que eu quero que todo mundo ainda mantenha o olho fechado. Mas eu quero que vocês levantem as mãos para sim e deixem a mão abaixada para não. Para a gente fomentar aqui essa dinâmica. E vocês podem já começar. Você se atraiu por essa pessoa fisicamente? Sim, levantar a mão, não, abaixar a mão. Você falaria que ela é linda? Você namoraria uma pessoa vendo esse físico dela? Você usaria uma roupa que ela estivesse usando? Você vê pessoas como ela no dia a dia? Você vê pessoas como ela namorando? Você achou esse corpo feio? Alguma vez na vida? Você sente que poderia estar ocupando esse corpo algum dia? O que você sente em ver esse corpo? O que você sente em ver esse corpo nu? Por que você respondeu sim ou não a todas essas respostas e perguntas? E esse é o questionamento que eu deixo pra gente. A gente sempre treinar nosso imaginário para imaginar corpos que não estão ali no Facebook, que a gente não está curtindo, que a gente não está seguindo. Corpos que a gente não vê na música, corpos que a gente não vê sendo escritos em livros. Corpos que a gente não vê todos os dias. Corpos que não estão na televisão, corpos que não estão nas revistas. É muito importante que a gente faça esse repescar mental, para a gente entender que não é só isso que a gente está vendo que é válido. É não só isso que está sendo mostrado como lindo, que é lindo. A gente tem que pensar em N outras pessoas, N outros corpos que a gente pode ou não se relacionar. Não precisa ser de forma física ou afetiva, mas a gente pode se relacionar com essas pessoas a qualquer momento. E essa pode ser uma pessoa que vai te ajudar muito na sua vida. Essa pode ser uma pessoa que precisa muito da sua ajuda. Essa pode ser uma mulher ou uma pessoa feminina que esteja procurando um espaço para falar. E você pode ser desse espaço. É muito importante que a gente pense por que esses corpos foram marginalizados. Por que foi dada essa ordem para marginalizar esses corpos? Por que esses corpos estão ocupando aquele espaço ali e não em comum? Sabe? Por que os corpos de pessoas trans, travestis principalmente, ainda estão 90% nas ruas se prostituindo? Por que a gente não encontra trabalho? Por que mulher ganha menos que o homem? Sabe? A gente tem que pensar o tempo todo. E esse é um trabalho em conjunto. Não é só a mulher que tem que pensar. É todo mundo da sociedade. Assim como existem esses problemas sociais, quem tem que resolver não é quem só está sofrendo do problema. Quem tem que resolver é a sociedade em conjunto. Entendeu? Se uma mulher está ganhando menos, não é só outras mulheres que têm que resolver esse problema. É todo mundo que está ocupando essa sociedade. A gente faz parte de um grupo de pessoas que tem que se unir para ajudar todo mundo, sabe? Para acabar com essas violências, com essas opressões. A gente precisa escutar as outras pessoas. A gente precisa valorizar outras pessoas que estão ao nosso redor, que a gente às vezes nem percebe. É muito importante isso. Obrigada.
Boa noite a todas e todos. Como já fui apresentada, eu faço parte do atual plenário do Conselho Regional de Psicologia, como conselheira, juntamente com Mariana, que está ali atrás, nossa conselheira também. Então, desse lugar, eu também dou as boas-vindas a vocês e fico muito feliz que estejam aqui para participar desse debate com a gente. Eu vou falar sobre aborto, para variar. Vou tentar fazer um panorama mais geral, eu espero que seja proveitoso, especialmente para a discussão com a psicologia. Bom, nós sabemos que o aborto e a legislação sobre o aborto tem sido recorrentemente pautada na agenda pública no nosso país, né? E tem sido pautado de uma forma polemista, espetacularizada e polarizada. Ou seja, do ponto de vista do debate público, o aborto tem sido tratado como uma questão polêmica e como se houvesse, assim como o time de futebol, lados absolutamente antagônicos. Quais seriam? Um que defende a vida, a família, valores abstratos, e outro que, ao defender a legalização do aborto, por exemplo, defende a cultura da morte, a destruição da família hegemônica e etc. E isso tem sido recorrentemente pautado como modo eleitoreiro, especialmente em anos específicos como esse, que após o golpe não sabemos se vai ter eleição, mas tendo, o aborto certamente vai ser um tema que vai ser mais uma vez instrumentalizado. Apesar de partir, em última instância, da psicologia também, o aborto é um tema muito complexo que dificilmente nós podemos conversar sobre ele se não for por óticas mais interdisciplinares. Então, nesse sentido, e também com um apelo à história, eu vou só mencionar alguns elementos que eu considero importantes para a gente conversar sobre o aborto. Eu não acho que tenha uma verdade, né, uma verdade sobre o aborto, mas, inevitavelmente, tem algumas camadas de compreensão da questão que elas afetam diretamente o modo como a gente discute, de forma até muito banal, a questão do aborto. E eu defendo que a psicologia não deva assumir uma posição de senso comum na discussão do aborto, não um senso comum autorizado, mas que a gente consiga, talvez, coletivamente, como uma posição de cuidado com a sociedade, de cuidado com as mulheres e de cuidado com a imagem da nossa própria profissão, qualificar um pouco o debate do aborto para nós eliminarmos, na medida do possível, os argumentos falaciosos que têm construído essa discussão e contribuir a partir da psicologia com algo que é central, que eu vou falar depois, que seria o que eu acho a função ou o papel da psicologia na discussão sobre aborto. O aborto, ele existe desde que existe gravidez. Vocês devem saber que existe gravidez há muito tempo, desde que algum infeliz inventou a relação sexual heterossexual. Bom, mas existe gravidez desde que existe aborto desde que existe gravidez. Isso significa que nós não podemos extrair uma moralidade última do aborto a partir da nossa ótica. Nós temos um dissenso moral em torno do aborto, mas esse dissenso ele variou de forma muito significativa conforme a sociedade, conforme a época. Então, nem sempre o aborto foi uma questão pública, como nós tratamos hoje. Nem sempre foi preciso falar sobre o aborto. Por quê? Por ser um fato puramente biológico, a princípio, e culturalmente significado, de forma variada conforme as épocas, é um fato, de certo modo, irrelevante enquanto questão pública. Eu não acho que ele não é moralmente discutível, mas do ponto de vista político ele é irrelevante, é um fato biológico, culturalmente significado. Então nós temos na antiguidade um dissenso já, os poucos registros que tem vão demonstrar que não havia consenso em torno da moralidade do aborto, até porque naquele momento muitos elementos que vão compondo depois a nossa concepção sobre vida,
sobre sexualidade, sobre casamento, sobre família, são muito diferentes do que a gente concebe hoje, né? Mas, nos momentos mais relevantes, nós temos, por exemplo, na Idade Média, uma ascensão do aborto como um problema público, principalmente porque é o momento em que Santo Agostinho vai começar a discutir a alma no feto já. E é quando a religião começa, as religiões, a se interessarem pelo aspecto reprodutivo, não só o aborto. Depois o aborto vira uma questão esquecida e no século XVII ela começa a retomar como uma questão política. Eu estou fazendo esse percurso porque, para mim, é muito interessante como que o aborto é instrumentalizado como problema político e a gente acaba discutindo como se fosse de outra ordem, né? Mas no século XVII, com o crescimento, e esse para mim é o ponto principal da discussão do aborto, com o crescimento significativo da população e com um certo temor de países imperialistas pelo crescimento, naquele momento nomeado de explosão demográfica, um crescimento em populações consideradas subdesenvolvidas e dependentes economicamente e politicamente, ou seja, nós estamos falando da América Latina, da Ásia e da África. Determinadas pessoas, nós temos um grande expoente, que é o Thomas Malthus, do século XVIII, que vai começar a construir uma teoria demográfica dizendo que é preciso, e isso é muito interessante, não só controlar a reprodução, mas é preciso modificar ou higienizar o modo com que a população pobre faz uso da prática sexual. Então, o argumento de fundo, que hoje é o mais relevante, é preciso condenar, e aí não só do ponto de vista religioso, por mais que Thomas Malthus era um pastor, é preciso controlar o perigo que consiste a prática sexual desenfreada e o mau hábito da população pobre. Porque a população pobre está necessariamente nestes continentes. Hoje, não sei se vocês estudaram isso, não sei se vocês são todos da psicologia, mas é muito comum a gente considerar a teoria malthusiana superada. Parece algo extremamente absurdo, né? Controlar a reprodução para não nascer mais pobre ou não nascer com determinadas características, etc. Mas nós temos na demografia neo-malthusianos como construir uma corrente bastante forte que vai defender que nós precisamos modificar o hábito de vida da população pobre. E no caso do Brasil, isso significa 80%, 90% da população, significa nós todos que estamos aqui na sala, e que nessa lógica de Thomas Malthus, depois de Rockefeller, dos MacArthur, mesmo do governo dos Estados Unidos, governos da Europa, que se preocupam com o crescimento ainda hoje da população, por exemplo, brasileira, foram produzindo estratégias mais sofisticadas, né? Não sei se vocês têm notícia que nos anos 60, 70, nós convivemos com práticas de esterilização forçada em massa na América Latina, países da África e Ásia, que tinha como única intenção, de novo, impedir que determinadas mulheres, e aí são mulheres dos povos originários desses continentes, então tem muitas mulheres índias no Peru, mulheres negras no Brasil, que foram esterilizadas compulsoriamente nos anos 70, e que isso desapareceu mais ou menos nos anos 80, 90, e hoje virou passado na nossa história. Entretanto, a preocupação com o crescimento populacional, e aí com uma lupa, com a reprodução, com uma ampliação ainda mais do foco, com o útero, e aí nesse caso, o foco de preocupação política é a mulher cissexual, que nós temos discutido e reconhecido que os homens trans também abortam, mas do ponto de vista do interesse biopolítico, é o corpo da mulher cissexual que é alvo das políticas, e essas políticas são executadas, inclusive, pelo Ministério da Saúde. De forma muito geral, eu só queria pontuar que o aborto não é uma questão, por exemplo, da pauta feminista. O feminismo, ele reivindica o avanço dessas questões pelo compromisso que tem com a produção de uma sociedade justa
e que reconheça as mulheres como cidadãs e que amplie a democracia, etc. Mas quem primeiro se interessou pelo aborto foram os grandes imperialistas globais, e eles continuam muito interessados. Isso significa que eles vão contribuir para que o aborto seja legal em determinados países, vão contribuir para que o aborto seja crime em determinados países e vão modificar isso ao seu bel interesse, etc. Então, quando for preciso que a população cresça, determinadas estratégias são tomadas. Quando é preciso que a população diminua, determinadas outras. Isso tem implicação para a nossa discussão, porque se a gente considera que o aborto é uma questão de qualquer outra ordem, a gente pode, inclusive, repetir argumentos falaciosos que foram muito bem construídos historicamente por essas pessoas e que hoje, por exemplo, são, numa posição oposta, muito instrumentalizados por religiosos. Aí eu entro numa outra questão política e pública relevante sobre o aborto. No Brasil, nós vemos, pelo menos desde os anos 80, a pauta LGBT, ou as pautas LGBT, e a questão do aborto ser capturada como estratégia central para a eleição de determinados grupos religiosos. Não é novidade que a religião católica compõe o Estado brasileiro desde a sua fundação, e que as outras religiões nada mais fazem nesse momento que reivindicar também sua fatia no bolo, só que elas fazem de modo explícito e não velado, como a católica sempre fez. Só que enquanto a católica fazia de modo velado, nós não tínhamos tanta notícia, a não ser por essas, né? O Papa falou algo sobre o aborto, o Papa excomungou alguém que fez aborto numa criança de 10 anos, mas fora isso não era um tema tão recorrente. Quando determinados representantes religiosos, e aí não podemos confundir com as pessoas da nossa sociedade que frequentam essas religiões, mas esses possíveis ou supostos líderes religiosos compreenderam que essas pautas abstratas, elas são suficientes para ganhar uma eleição no Brasil, a questão do aborto virou um tema absolutamente pautado a partir desses argumentos falaciosos. Não sei se vocês já pararam em algum momento para escutar o que esses representantes falam sobre o aborto, mas eles conseguiram construir uma narrativa, uma argumentação, que quase ninguém consegue se opor. Por exemplo, se nós perguntarmos quem é contrário à vida, como um valor abstrato. Eu não sou contrário à vida, acho que aqui ninguém é. Né? Do mesmo modo, quem é contrário à família? Aqueles defendem. Sim, mas a família de modo abstrato, a família a qual a gente cola esses outros significantes, a família é o acolhimento, a família é o amor, a família é primeiro espaço de socialização. Quem poderia ser contrário a esses valores, né? Especialmente quando esses valores se opõem a uma destituição da nossa civilização, a um processo de regressão no nosso modo de convivência social e etc. Ou seja, defender esses valores de modo abstrato é mais do que conveniente. Quando nós vamos aprofundar um pouco mais nesses valores abstratos, nós vamos perceber, por exemplo, que não há interesse desses representantes em defender a vida de fato. Uma vez que a gente verifica que eles não estão interessados em defender as populações que mais morrem no Brasil. Saber, as mulheres transexuais, a população negra, especialmente jovem, eles não têm nenhum tipo de vinculação a essas pautas. Entretanto, a do aborto eles têm de modo centralizado. Quando eles elegem a vida como valor a ser defendido em oposição à autonomia, que supostamente é o que nós defendemos em relação às mulheres, eles estão partindo do pressuposto que a vida em potência, ou seja, o embrião ou o feto, quer viver. Nós podemos, e eu concordo, que a vida é um desenvolvimento, né, um processo, e que ela precisa ter um início para ela culminar em algo mais complexo e significado relacionalmente. Então, a vida, para chegar à idade que temos hoje, ela precisa começar, sim, da fecundação, seja ela natural ou não, mas nós não podemos partir do pressuposto que um embrião ou um acumulado de células, desde a fecundação, quer viver. Isso é uma defesa, uma concepção moral que é feita por pessoas que, historicamente,
se colocaram no lugar de agência moral. E aí é o ponto que eu acho absolutamente importante. Na história do nosso processo civilizatório, aí eu vou só fazer uma pausa, agente moral não sei se é um termo familiar para vocês, uma expressão, mas é concebido como aqueles sujeitos, e aí coincide com o sujeito homem mesmo, com o sujeito que vai pensar o que é moralmente condenável numa dada sociedade, o que é moralmente desejável numa dada sociedade. É um sujeito, por exemplo, que vai construir a legislação. É um sujeito, por exemplo, que determinou nos anos 40, 30, né, no primeiro Código Criminal do Império, que o aborto deveria ser crime. Esse sujeito, ele se considerou, como ele se considera, que é o mesmo sujeito que quando nós olhamos para o nosso Congresso coincide, que é o homem, via de regra, branco. Esse sujeito, ele imaginou, nos anos 30, 40, que o melhor para a nossa sociedade deveria ser criminalizar o aborto, pelas suas razões, boa parte delas falaciosas, boa parte delas de ordem política e de controle da sexualidade. As mulheres não foram consideradas porque na nossa sociedade mulher não coincide com a agência moral. A idade das mulheres, por assim dizer, a racionalidade nas mulheres não é um atributo imediatamente reconhecido. Se não há racionalidade nas mulheres, as mulheres não podem ser agentes morais, nós mulheres. Significa que, e o debate do aborto acentua muito isso, as mulheres não têm condição moral, nesse caso racional, de definir pelo que seria mais correto ou não moralmente. Ou seja, as mulheres não conseguem decidir por si. E aí haveria, então, homens que poderiam, já que eles são dotados de nacionalidade, pensar o que seria mais correto moralmente numa dada sociedade. Só que, por mais que historicamente a agência moral tenha coincidido com os homens brancos e da elite cissexuais, as mulheres poderiam, pelo menos, ocupar o lugar de concernidas morais. O que quer dizer que nós nos preocupamos com determinados corpos que não coincidem com esses, moralmente. Ou seja, nós também temos compromisso civilizatório de justiça com esses corpos. Nessa defesa de que a vida em potência ela é superior em relevância moral do que a vida já complexamente desenvolvida, no caso de mulheres adultas, nós identificamos que, mais uma vez, as mulheres são relegadas à condição de subcidadania. Ou seja, nós não podemos nem considerar que as mulheres são sujeitas na nossa sociedade. Nesse caso, eu estou recortando especificamente, isso vale para a população trans, mas o debate do aborto, especificamente na sua dimensão biopolítica, ela realmente diz respeito exclusivamente ao corpo das mulheres cis, nesse sentido, porque é onde a ação do imperialismo e do capitalismo vai atuar, e especificamente as mulheres cissexuais e negras, né? Bom, para chegar na psicologia, é muito complexo pensar o aborto de um ponto de vista interdisciplinar, mas o que nós temos? Primeiro, o aborto como uma questão política e econômica no centro de preocupação do capitalismo, porque é um modo de controlar a reprodução e assim de manejar o crescimento ou não populacional do ponto de vista global. O aborto no Brasil coincidindo, então, com o processo de eugenia, que a princípio se interessou pela esterilização, depois se interessou pela implementação e ampliação das políticas de planejamento familiar, e que mais tardiamente, a partir dos anos 80, final 90, começou a se interessar pela questão do aborto. Nós temos uma instrumentalização política do debate do aborto que faz com que argumentos falaciosos comecem a ser repetidos pelas pessoas, e nós temos uma disputa moral em torno da concepção sobre o aborto na sociedade. É aí que a psicologia entra. Não só aí, né, porque se nós considerarmos que tudo que compõe a nossa sociedade, ela interessa a psicologia, porque as subjetividades vão ser necessariamente afetadas por isso,
Mas se nós convivemos com uma tentativa destes grupos de construírem, de modo hegemônico, uma concepção sobre o aborto, que vai caracterizá-lo e, por extensão, as mulheres, como assassinato, crime, ato antinatural e monstruosidade, por sua vez, as mulheres que abortam como criminosas, assassinas, monstras e etc., nós temos aí um problema muito sério para a produção de saúde mental das mulheres no Brasil, considerando que, embora os números também não sejam consenso, mas que as mulheres abortam aos montes o tempo todo e por diversas razões. E eu acho que vocês podem concordar que a psicologia tem interesse em contribuir para a produção de saúde mental das mulheres, assim como tem interesse em contribuir para a atenuação e eliminação desse mecanismo que produzem adoecimento mental. Se nós não, é óbvio que moralmente é legítimo que as pessoas sejam individualmente contrárias ao aborto. A questão que é inaceitável é que isso seja considerado do ponto de vista coercitivo para toda a população. E a psicologia não pode assumir esse lugar de quem vai coagir ou de quem vai produzir adoecimento psíquico às mulheres. Nesse sentido, por exemplo, se nós pensarmos, inclusive os dados daquela pesquisa nacional sobre o aborto, eles vão evidenciar que as mulheres que mais abortam, elas professam alguma fé, ou seja, elas têm religião. E aí um dos principais sintomas de adoecimento que nós verificamos, de modo geral, quem pesquisa aborto nas mulheres, é a produção de sentimento de culpa. Tem vários estudos no mundo, vários não, é muito pelo contrário, tem poucos estudos no mundo que vão discutir a saúde mental das mulheres que fazem aborto. Esses estudos são muito controversos e não há mesmo uma conclusão final, única, etc. Esses estudos, eles em geral, tendem a dizer que o aborto por si, ele adoece psicologicamente as mulheres. E aí eles são estudos pautados em diagnósticos da sintomatologia. Então, o que as pessoas fazem? Especialmente enfermeiras e psiquiatras. Entrevistam mulheres que fizeram aborto, aplicam um questionário para checar sintomatologias que vão associar, que vão construir um quadro de depressão e etc. E aí eles vão verificando que sim, o aborto tende a produzir um adoecimento psíquico nas mulheres. Só que esses estudos, eles desconsideram, por exemplo, que no caso da culpa, é preciso, a culpa é considerada um sentimento moral, mas a psicologia, por exemplo, a psicanálise já estudou amplamente isso, de como que a produção de culpa, ela precisa ter alguma pega social para que haja essa punição interna do ponto de vista psíquico. É preciso que uma dada sociedade construa algo como moralmente condenável para que isso, ao ser realizado, se volte como um processo internamente justamente condenável e aí produtor, então, de adoecimento pelo conflito do que se fez com o que se é aceito do ponto de vista social. Se nós não concordamos que o aborto em si é moralmente condenável por essas várias questões, ou seja, o aborto sai de um campo absolutamente banal para ele ser tratado em termos de assassinato, monstruosidade, crime, etc. E às custas dessa dimensão política, que tem toda essa perspectiva, desde um imperialismo mais amplo até um modo de ganhar uma eleição num país da América Latina, como é o caso do Brasil. Mas que quem paga todo esse preço de uma política global, de uma eleição num país, etc., é as mulheres, e não só com a vida, as mulheres cissexuais e negras, porque nós temos dito também muito que o aborto mata, por isso o aborto precisa ser legalizado. Mas quem é da epidemiologia, contrário à legalização, tem questionado muito esse argumento na medida em que, epidemiologicamente, o número de mortes de mulheres por aborto hoje não faz com que essa seja uma questão prioritária para uma política pública de saúde. Mas nós, da psicologia, podemos construir coletivamente um outro argumento de saúde pública, que é que o aborto adoece
não é via de regra, porque muitas mulheres elas sentem um alívio quando realizam aborto, mas a maior parte que adoece em função não do aborto ser um mal em si, pois ele seria um mal em si se nós concordássemos que a cultura não tem relevância nenhuma, mesmo com tantos anos de processo civilizatório, mas apenas a biologia que significa a experiência humana. Então, já que há um útero, há a obrigação de ser mãe, e, portanto, o aborto seria um ato antinatural, ou seja, uma negação de determinado corpo. Mas se discordamos disso e sabemos que a cultura já se desenvolveu e se aprofundou e etc., a condição de um corpo que porta um útero, ela é muito superior à capacidade biológica ou não de reproduzir. Então, o aborto em si não é um ato antinatural, pois não há natureza. Eu trabalho com a recusa à noção de natureza humana, que é essa natureza biologicista que vai atribuir significados ao corpo a partir, né, da biologia, etc. Mas se nós discordamos disso, nós temos que começar, e aí a psicologia é de fato a ciência e profissão que centralmente vai prestar esse serviço à nossa sociedade e às mulheres brasileiras, começar a recusar os argumentos falaciosos, rasos, instrumentalizados politicamente do aborto, a discutir o que se quer dizer com defesa da vida, o que se quer dizer quando se chama uma mulher de irresponsável quando ela pratica o sexo de forma recreativa e não assume a responsabilidade. Como um exemplo, nos debates sobre aborto, por exemplo, nas audiências públicas, em decorrência das várias sugestões legislativas, no caso uma, ou projeto de lei vários, muitas pessoas têm dito publicamente que as mulheres sabem que do sexo heterossexual e cisgênero pode decorrer uma gravidez, que ela já dispõe de mecanismos materiais, inclusive simbólicos, para evitarem esse risco, e que uma vez que elas optam pelo risco, elas devem então assumir a responsabilidade de uma gravidez indesejada. E aí a gravidez se torna uma ameaça a um corpo engravidado, o que eu acho inaceitável. E dessa maneira a gente retoma toda a trajetória eugênica, toda a trajetória malthusiana de criminalizar a sexualidade, uma dada sexualidade, como se fosse crime no Brasil. Nós sabemos que no Brasil não é crime praticar o sexo heterossexual e cisgênero. Se é bom, já é outra coisa, mas crime não é. Então, nós precisamos recusar esses argumentos falaciosos, né? E aí, com isso, nós contribuímos para colocar o aborto de novo no que ele é, um fato biológico irrelevante, que pode ter algum significado cultural, ele pode ser discutido pelas religiões, ele pode ser individualmente recusado, mas ele não pode ser considerado moralmente algo condenável, pois isso produz adoecimento psicológico nas mulheres, né? E do ponto de vista da psicologia, se tem poucos profissionais que têm trabalhado no serviço de aborto legal, porque são poucos serviços no Brasil. Mas, em geral, tem sido uma categoria que mais tem dado conta de acolher as mulheres, de compreender esses sentidos que o aborto tem na sociedade, de compreender os sentidos para as mulheres a partir dessas moralidades hegemônicas e de colaborar para um processo de produção de saúde para que o aborto não seja que do aborto não decorra um trauma, pois não há necessidade de que seja desse modo, né? Mas não só nos hospitais de referência, nas práticas diversas, nas políticas públicas, na clínica e etc., é muito provável que quem ainda não encontrou vai encontrar mulheres que fazem aborto. E é muito importante que a gente consiga desnaturalizar esses sistemas que produzem uma certa verdade única para as mulheres, né, de heterossexualidade, de maternidade compulsória, de cissexualidade, de reconhecimento de subjetividade legítima só a partir desses eixos, e que a gente consiga escutar a experiência do aborto sem produzir ainda mais culpabilização das mulheres
e, muito pelo contrário, que a gente consiga produzir saúde mental para essas mulheres, né? Bom, é uma conversa muito extensa, mas com esses elementos acho que a gente consegue conversar um pouco mais, e aí então a gente pode abrir para o debate, depois das considerações. Aqui, obrigada. É um tema realmente interessante e rico para a gente conversar, né, e como que a psicologia vai contribuir na produção desse sentido do corpo, da legalidade do direito a ter esse corpo ocupando qualquer espaço, e principalmente, né, a autorresponsabilização pelos atos direcionados ao meu próprio corpo. O Estado não manda em mim, o Estado não legisla sobre o meu útero, né? Isso é muito importante. Então, nós vamos agora abrir para as perguntas. As pessoas que estão aqui conosco na primeira rodada, a gente faz 3 perguntas. A pessoa que tiver interesse, ela se apresenta, fala para quem que ela vai perguntar, e aí depois a gente vai intercalando com as pessoas que estão acompanhando a gente pela internet. Temos alguém que quer fazer alguma consideração? Boa noite a todas. Meu nome é Paula, eu faço parte da Comissão de Psicologia, Gênero e Diversidade Sexual deste Conselho. Gostaria de agradecer, primeiramente, por ouvi-las. Acredito que a discussão foi extremamente rica. Gostaria de direcionar um questionamento à Letícia sobre um ponto que, se você pudesse escurecer um pouco mais, no sentido de colocar a questão do aborto enquanto uma problemática biopolítica específica para mulheres cis, desconsiderando o caso específico dos homens trans, das pessoas transmasculinas não binárias, no sentido de pessoas com útero. Acredito que inúmeras especificidades seriam compartilhadas nesse processo e, especificamente, no caso desse recorte que eu citei, a gente sabe ainda que essas pessoas estão suscetíveis a inúmeras violências, no sentido de estupros corretivos e outras questões que, né, a questão da liberdade dos corpos sendo considerada, a possibilidade do aborto seria uma questão, no caso dessa pessoa vir a engravidar, questão também de reduzir a questão sexual no sentido de experiências heterossexuais. Eu acho que é complexo falar de sexo com uma orientação que sobrepõe as demais. No caso de 2 pessoas bissexuais, não seriam um sexo heterossexual. Da mesma forma, se for caso de um homem trans bissexual e um homem gay, enfim, só queria esclarecer um pouco mais, porque não ficou tão claro. Entendi que, do ponto de vista político, a questão de próprias políticas públicas, mas a gente está falando também de um grupo marginalizado que tem que ser discutido, que tem que ser ouvido, a gente tem que pensar, sim, em políticas públicas específicas para essa população. Obrigada. Boa noite, gente. Eu sou Isabela, sou psicóloga. Primeiro também agradeço a fala de todas. É um prazer, na verdade, estar aqui escutando. Falem mais, muito mais, queremos ouvi-las. A minha pergunta não é direcionada, assim, deixo um ponto também de complemento à colega, perdão, esqueci seu nome, Paula. Porque essa questão também sempre me vem à cabeça, assim, já que a gente está discutindo questões de corpos, né, e sexualidade, assim, como sou muito ligada às políticas públicas, percebo claramente que tem um problema, percebemos todos e todas que tem um problema quando a gente coloca binarismos, assim, na política pública, principalmente na transexualidade, e aí, pontuo, assim, gostaria de ouvir a Lúcia falar sobre isso também, porque uma vez colocado o gênero, sei que ela vai ser colocada numa pauta e vai ter acesso a determinados profissionais no serviço de saúde pública, por exemplo, que não são os profissionais que ela precisa, ou não são os profissionais que ela queira. E aí eu
pontuo isso, assim, acho que é bacana a gente levantar essa discussão de como a psicologia pode se implicar nisso, se implicar nessa militância de levantar os profissionais a quem as pessoas têm direito e a quem elas querem se consultar. Acho que é uma questão de saúde pública muito importante para a gente pensar porque o binarismo ele tão define, né? Porque quais os profissionais que a gente tem acesso ou não. Boa noite a todos e todas, meu nome é César Bahia. Eu gostaria só de lembrar, né, na fala da Letícia, esqueceu do pecado do aborto, né? Além de ser considerado crime, né, é posto como um pecado, né? Isso leva direto para o inferno, né? Imagina o inferno antes de chegar lá, né, conquistar ele aqui hoje. Eu gostaria de também me dirigir à Lúcia e perguntar a ela, é uma curiosidade, né? Tem algum limite de perguntas que posso te fazer? Não. Você nasceu homem e você nasceu mulher, e como que é isso hoje? Porque essa linguagem, esse linguajar, para mim é muito novo e eu ainda não domino essa linguagem trans, né? Aí você não binária, e o que é isso? Para mim é muito novo, né? Desculpa a minha ignorância, mas eu acho, confessando a ignorância, eu acho que já é um bom caminho. A gente começa então com a Letícia, respondendo uma pergunta da Paula. Paula, te agradeço muitíssimo por ter dito que não ficou tão evidente, porque é importante que fique pelo menos um pouco mais, né? Do ponto de vista do cuidado, da ampliação do acesso às políticas públicas, do compromisso da psicologia, é central compreender que os corpos com útero interessam a questão do aborto. Isso é um ponto, né? E é importante que a gente ressalte ele. Do ponto de vista do que eu estava dizendo sobre a biopolítica, historicamente, os corpos trans, eles nem existem para o capitalismo, para o império. Tanto que morram mesmo, que morram cada vez mais, que não tenha política. Esse é um aspecto que faz, inclusive, com que, do ponto de vista do controle populacional a partir da reprodução, seja um público totalmente desconsiderado. E aí, o que a biopolítica, que é quase que a biopolítica é um termo que o Foucault adotou para tratar do capitalismo, só que pela sua dimensão na produção de subjetividade, que ajuda muito a pensar o capitalismo neoliberal. Mas na virada desse modo de governabilidade, que passa de um sistema econômico e político para outro, que é o capitalismo, e quando os imperialistas globais e, mais recentemente, os representantes do império, que não são mais só os estados, mas que são os organismos internacionais, são as grandes ONGs, etc., começam a pensar que é preciso controlar, do ponto de vista populacional, os países periféricos, ou seja, é preciso saber direitinho, contando 1 mais 1, quantos estão nascendo por parte de quem, o que estão estudando, o que estão fazendo, como estão trabalhando, como estão vivendo, o que estão comendo e como estão exercendo a sexualidade. Quando o imperialismo começa a se interessar por essa dimensão, não do ponto de vista individual mais, mas do ponto de vista enquanto massa, população, ele mira exclusivamente o corpo das mulheres cissexuais. Porque não há para o imperialismo o corpo trans. Ele está interessado na mulher que é cissexual, que é heterossexual, lésbica e bi não existe para o imperialismo como problema, na mulher negra, pois é essa que o imperialismo vê como problema do ponto de vista da reprodução. E é essa que ele quer lidar de forma muito próxima em relação ao controle da sexualidade. Aí são questões diferentes. Uma é a vida trans não ser nem considerada e a psicologia tem que atuar fortemente para a reparação desse dano.
E outra é, politicamente, a questão do aborto aponta para um corpo, sim. E isso é bastante complicado, isso não pode ser visto, por exemplo, como um debate transfóbico, mas é preciso, de fato, responder pontualmente ao que o Império tem feito com estes corpos específicos. Porque senão a gente também pula essa parte não foi resolvida ainda. E essa é centralmente a questão política do aborto mesmo na América Latina e Ásia. Então, os corpos que foram esterilizados, eles são corpos X, que coincidem com os corpos para os quais são voltadas as políticas de planejamento familiar, desde a atenção básica até qualquer outra instância do Ministério da Saúde. E são os corpos prioritários para todas as ações posteriores em relação ao aborto, seja para impedir que faça, ou seja para definir que não faça. Então, são duas questões, as duas absolutamente relevantes. Contribuir para o acesso de todos os corpos com útero às políticas de aborto no Brasil, e o outro é enfrentar o uso que o imperialismo faz da reprodução dos corpos das mulheres brasileiras, da América Latina, África e Ásia, que é, conforme ele bem quer, um jogo muito mais amplo que a gente possa pensar, o que faz com que o aborto seja não só uma questão feminista, tampouco das mulheres cis-sexuais, ou mesmo hétero, etc., mas uma questão de soberania nacional. Porque quem nasce, quem morre, quantos nascem, quantos morrem, quem tem acesso à saúde, no Brasil, além de ser definido pela nossa elite nacional, é definido pela elite internacional. Então, dizer para essa elite que quem definirá as políticas, por exemplo, demográficas no Brasil, será a própria população, diz respeito ao interesse de toda a população, não só de determinados povos. Mas o que eu digo nesse sentido de que a biopolítica está interessada no corpo da mulher cis-sexual e hétero, esse é um fato histórico mesmo. Eu não estou interessada só nesse corpo, mas a biopolítica está. Então, deu certo. Obrigado. Então, com relação ao que ambas pessoas falaram aqui, eu só queria costurar mais uma coisinha, que você falou parte disso, que é essa questão de representatividade, que a gente não tem representatividade pra gente. A gente não existe para o governo, a gente não existe para o imperialismo. Mas, ao mesmo tempo, esse imperialismo trata todas as pessoas com vagina e útero como mulheres. A todo tempo. Então, esses ainda são corpos que interessam o imperialismo. Porque a partir do momento que a gente não existe, aquele corpo não está vagando ali sozinho. Aquele corpo está sendo ou homem de pau ou mulher de vagina. Só isso. Para isso que existe. E falar também da questão da saúde. A gente, que somos pessoas trans, a gente não tem acesso à saúde. Principalmente que a gente chega num postinho, a gente não tem nem o nome social respeitado. Gênero, nem pensar. Então, aconteceu isso uma vez comigo, que eu estava, acho que com uma íngua no braço, e eu demorei muito tempo, eu estava com febre, a procurar questão de saúde. Porque eu saberia que lá eu não seria respeitada. Eu saberia que por mais mal que eu tivesse, eu teria que brigar, lutar muito dentro daquele postinho lá, para ter meu número e meu gênero respeitado. E eu vejo isso para todas as pessoas. Eu vejo muitos homens trans não indo no ginecologista, porque eles já sofreram inúmeras violências com ginecologistas, não são respeitados. Chega o homem trans com aquela vagina, às vezes ele já está hormonizado, às vezes o clitóris cresce, e essa pessoa, ginecologista, não vai tratar dessa pessoa, Essa pessoa vai morrer doente, às vezes ela pode abortar, é claro, se essa pessoa tiver um útero, ela é fértil, e tem uma vagina, ela pode abortar. E essa questão também de saúde, que é invisibilizada para pessoas trans.
A gente não tem direito de procurar saúde, a gente não tem direito de procurar trabalho, a gente não tem direito de procurar escola, a gente não tem direito a nada. Em todos os lugares a gente é expulsa, nem excluída, a gente é expulsa de todos os ambientes, inclusive familiar, que a gente não tem apoio nenhum. Então, é só costurando essa parte dessa fala, que eu acho que é bom pensar que, a partir do momento que aquele povo está existindo, por mais que o imperialismo não esteja pensando nele, por mais que o Estado não esteja pensando nele, ele tem algum valor para o Estado. O Estado está classificando aquilo ali como alguma coisa, independente disso. E ele é usual e ele vai ser usado pelo Estado de alguma forma. Sobre a questão que você perguntou de pessoa não binária e eu ter nascido homem ou mulher, a gente não fala se você nasceu isso ou aquilo. A gente pergunta o que te designaram ao nascer. Eu fui designada homem ao nascer e não me identifico com isso. Eu acho que desde criança. E eu não fui permitida a me identificar de outra forma até que eu reconhecesse essa outra forma de me identificar. Porque às vezes eu via mulheres trans... Não, nunca vi pessoas trans, na verdade. Então, essa já é uma possibilidade que eu não tinha de representatividade. Eu não tinha como me identificar. Porque eu não via ninguém ao redor parecido comigo. Todo mundo que eu via ao redor não me representava. Estava eu sozinha. Essa é parte da solidão trans que a gente vive também. Então, eu tive que esperar um bom tempo para conhecer uma pessoa não binária, para ela me explicar o que é ser uma pessoa não binária. E ser uma pessoa não binária é não ser homem e nem ser mulher totalmente. Porque binário é esse gênero, homem e mulher, independente da pessoa ser cisgênera ou transgênera. São pessoas binárias. E eu não me identifico como homem nem mulher, mas eu sou uma pessoa feminina. Isso não quer dizer que eu não posso ser feminina, masculina ou neutra. Eu sou uma pessoa feminina, mesmo sendo não binária. Só não me sinto mulher. Não me vejo sendo mulher. Pode abrir para outra. Pode dar. Nós tivemos essa mesma pergunta feita pela Ana Cláudia, via Facebook, que são pessoas trans não binárias, e você acabou de responder. É só alguns números para enriquecer o debate. A Comissão de Direitos Humanos de Nova York, ela oficializou em 2016 31 tipos de identidade de gênero. Então, a partir daí, a gente pode começar a pensar que ser simplesmente mulher ou ser simplesmente homem, na sociedade contemporânea que nós vivemos hoje, é realmente algo que pode dar aquela impressão de se colocar no modelo de regra. E quem não se encaixa no homem e mulher não é a regra, né? E quando nós pensamos em 31 formas de especificar um gênero, a gente vê que realmente a gente precisa sair desse quadradinho de binarismo, porque tem muita coisa acontecendo no mundo. A pluralidade humana ela é muito maior do que a gente tem visto sendo construído e impingindo a sociedade de alguma forma, e é papel da psicologia acolher as pessoas que não vão conseguir se encaixar nesse modelo pré-determinado, pré-fixado. A Letícia também falou dos números do aborto, só para completar o que você disse, são 88% das mulheres que abortam, elas são evangélicas ou expressam alguma forma de crença cristã. Então, realmente, o direito à vida como universal e a questão de um aborto ser um assassinato torna-se uma dicotomia muito grande dentro daquilo que é discutido, muito conflitante, né? Muito conflitante. No Brasil, a cada 2 dias uma mulher morre em virtude do aborto. Nós temos, em média, 140 milhões de abortos realizados no Brasil anualmente, e a gente tem que pensar que o número de abortos, as mulheres que morrem por causa do aborto são as mulheres pobres, são as mulheres negras que não têm acesso à saúde, não têm acesso a uma clínica particular, porque quando tem acesso, esse aborto é feito de uma forma relativamente segura. Eu tenho a experiência de trabalhar no plantão de das maternidades, né, nas quais eu já trabalhei, e a violência começa a partir do momento que é dito à mulher que, se ela engravida, ela não pode tirar esse filho, e ela continua quando ela toma a decisão de tirar o filho, chega no serviço médico, geralmente na urgência,
e é detectado que ali foi um aborto, não um aborto espontâneo, foi um aborto provocado, a desumanização do atendimento é enorme, muito grande, ela continua já ali passando por um processo de culpabilização muito grande, que só fortalece esse sofrimento mental que pode vir a desencadear depois disso. Nós temos mais perguntas? Bom, eu tenho duas questões, né? Porque eu, desde que formei na FUMEC aqui, eu trabalho na saúde pública. Então, quando eu penso em aborto, Letícia, eu penso na questão de saúde pública, né? Tudo bem. Então, eu sei que o aborto tem muito a ver, e por ser filha de mãe narcisista, que cada um sabe onde o calo mais dói. Então, quando uma mulher pensa nessa possibilidade, ela sabe bem que mais dói nela e quais as dificuldades que ela vai ter se ela tiver um filho, né? Então, a prevenção é a melhor coisa. Eu tive uma experiência no NASF que a gente fazia grupos de mulheres para esterilização. E levar um projeto para um congresso de atenção básica. E a nossa surpresa é que lá, nesse congresso, não deram nenhuma bola para o nosso projeto. Era sobre o quê? Era sobre esterilização, ligadura de trompa, com um grupo de mulheres e homens, né? Eles não deram muita importância nesse congresso de atenção básica. E, Lúcia, o estado de Minas Gerais, eu tenho orgulho de ter participado desse hospital que eu trabalhei. É o primeiro estado onde se tem um ambulatório de trans, no Hospital Eduardo de Menezes. Eu tenho orgulho de anunciar a todos que a gente está com esse ambulatório onde se respeita a figura do trans. Agora, com relação ao aborto, eu penso na questão da saúde pública, não só a questão da morte da pessoa que não tem condições, né, se não legalizar, mas, ao mesmo tempo, eu penso na questão do abuso do aborto, se legalizar. Seria naquela mulher que não se previne com relação a métodos contraceptivos e que utiliza do aborto frequentemente e vem a ter uma infertilidade por conta disso. Não sei. Eu não sou a favor, mas eu sou a favor da legalização pela questão das mortes, sim, da mulher que chega nesse estado, Clotilde. Entendeu? Mas, assim, eu penso no abuso se legalizado de certas mulheres que podem vir a abusar desse aborto, né? Por questão de educação. Porque muitas vezes a gente vê que engravidam por falta de informação. Quando a gente trabalha no NASF com prevenção e que a gente trabalha com um grupo de de adolescentes e que a gente trabalha a prevenção, né, e a gente trabalha os métodos anticonceptivos, a gente vê que há, sim, naquele grupo, uma diminuição da gravidez na adolescência, né? Principalmente na escola. É Juliana. Você está direcionando sua argumentação aqui? Não, eu estou só comentando a minha experiência, porque eu já trabalhei nas duas esferas da saúde, né? A primária e a secundária, né? Eu trabalhei no Hospital Eduardo de Menezes, mais com dermatologia, na infectologia, e trabalhei na atenção básica também. E aí eu só estou comentando mesmo e penso mais na saúde pública do que a questão
e na humanização dessa questão, né, do que a questão mesmo da teoria, da questão do aborto, da religiosidade, essas coisas assim. Tá, obrigada. Justamente pensando na saúde pública, a psicologia entraria como mais um componente, né, interdisciplinar para contribuir com a saúde integral, que nós tanto almejamos e ainda não conseguimos implantar de fato, né? Mas, por exemplo, os grupos de planejamento familiar, eles são muito expressivos para dizer, de fato, do que significa preocupação com um determinado corpo, no que diz respeito ao cruzamento com a questão populacional. Eu achei um livro há pouco tempo que ele é fantástico, de tão revelador, que foi organizado por um cara que eu não lembro agora, mas junto com o João Rockefeller III, e que é quem faz o prefácio, que é de discussão e implantação dos primeiros programas de planejamento familiar nos países mais populosos. E nesse caso estava mais centrado na Ásia. E aí nós vamos vendo que na superfície os argumentos eles são até razoáveis. Eles vão dizer que é preocupando com, por exemplo, a redução da pobreza. Eles vão dizer que é preocupando com o pleno desenvolvimento da adolescência, para que, por exemplo, não haja uma gravidez precoce, que é pensando no bem-estar das crianças que não devem nascer numa família que não deseja, por exemplo, etc. Só que a cada frase e página e etc., só vai, em última instância, ficando revelado uma preocupação com a regulação da sexualidade mesmo. E os riscos que, do ponto de vista coletivo, se imagina a partir de uma sexualidade mal utilizada. Por exemplo, no Brasil, é um mito que o problema do aborto é a gravidez indesejada, especialmente pensando que são as adolescentes que estão abortando, pois são as que menos abortam no Brasil. Quem mais aborta já é uma mulher com mais de 30 anos, já tem outros filhos. Então, é um mito dizer que é adolescente, portanto, que é uma falta de educação sexual. O que seria, por exemplo, educação sexual? Na psicologia, sim, a partir de várias correntes, mas a gente pode compreender que a sexualidade é um campo complexo demais. Pode ser, por exemplo, um terreno de desmando para a psicanálise, mas que é verdade, eu acho. Ou seja, não é com acesso material, não é com a tentativa de produção de acesso simbólico, não é ensinando, é um campo que não tem, é um campo de desmando, a gente não diz como, quando, de qual maneira. A sexualidade, ela é vivida de maneiras muito variadas. Ou seja, não vai haver política pública, por melhor que seja, que vai conseguir produzir uma força coercitiva suficiente para barrar o exercício da sexualidade, tal como ele se apresenta. Agora, o que nós precisamos pensar é por que queremos tanto controlar a sexualidade dessa maneira, né? Quais ameaças elas colocam? Que, por exemplo, são as ameaças da produção de modos de subjetividade que não são binários, que são tão enfrentados por esses mesmos grupos que estão o tempo todo se posicionando contrários ao aborto. Quais são essas ameaças? O que tanto teme a nossa sociedade se nós abolimos o binarismo? Que medo é esse todo com a estrutura da família tal qual nós conhecemos, que ela vem a ruir, por exemplo? Que garantias esse modelo nos dá, por exemplo, do ponto de vista da civilização? Nós já sabemos que a família nuclear, heterossexual e etc., ela não garante nem a eliminação da violência, pelo contrário, muitas vezes, a maior parte das vezes, o núcleo que primeiro vai violentar os sujeitos, né? Então, nós não temos nada a perder, eu acho, né? Nós temos mais a ganhar quando nós retiramos essas bases. E, por exemplo, quando você diz que o aborto vai aumentar, se legalizar, em última instância, o problema disso é que uma mulher, se abortar demais, ela pode ficar infértil. Isso por si só não é um problema. Talvez a gente possa pensar se uma política pública daria conta de, do ponto de vista orçamentário, criar centros de aborto. Mas nós temos, por exemplo, a experiência de Portugal, que o aborto não é um ato médico
e nem hospitalizado, que ele é de baixíssimo custo, que resolveria esse problema. Então, o aborto é feito por uma espécie de atenção básica. Lá se distribui o remédio, orienta, a mulher faz em casa, o homem trans faz em casa, volta, se tiver algum problema, faz ultrassom, e pronto, resolveu, barato, não teve nenhum dano, e etc. Então, assim, não é um problema orçamentário. E também, em última instância, não podemos argumentar que o aborto tem em si um mal, pois se a gente for argumentando, nós vamos acabar caindo num argumento religioso, porque não tem outro que sustenta. A psicologia não pode trabalhar com esses parâmetros. A princípio, não defendemos que trabalhe, né? Mas que a psicologia siga as normativas do Ministério da Saúde, e a psicologia, ela vai ser realmente a categoria que vai dar conta de construir um serviço humanizado, que ele não é pautado em aspectos, por exemplo, concretos do ambiente. Não é dar bom dia, boa tarde, boa noite, que faz uma política de humanização, não é ter música clássica no fundo, não enfim, não é só isso, né, o floreio. Tem algo muito mais sutil que se relaciona especificamente a esse campo simbólico, que a psicologia tem muito a contribuir, que é como não culpabilizar uma mulher do jeito que você olha para ela, a pergunta que você faz para ela, uma mulher ou um homem trans, a pergunta que você faz, o jeito que você aborda a questão, por mais que você esteja atendendo, garantindo acesso, etc., né? Dados da OMS também falam que o fato do aborto ele ser ou não permitido em um determinado país não diminui ou aumenta a sua incidência, mas que 97% dos abortos clandestinos ocorrem em países em desenvolvimento e, ao mesmo tempo, 80% dos países desenvolvidos permitem o procedimento. E só para completar a fala da Letícia novamente, usando Portugal de exemplo, em 1970, eles registravam 100 mil abortos por ano. A legalização ela passa a acontecer para o aborto até 10 semanas, é possível. E aí, no ano de 2008, de 100 mil, os abortos caem para 18 mil. E outras pesquisas também comprovam que em países onde ele é legalizado, o número de abortos diminui, porque acontece aquilo que você mesmo disse com o grupo das adolescentes. Uma educação sexual com os adolescentes, as meninas, os meninos, promove uma maior conscientização de como cuidar do próprio corpo. Agora, a educação sexual ela só vai acontecer num local que promove o desenvolvimento. Nós estamos falando de país subdesenvolvido, onde essa lei impeditiva acontece exatamente para manter o nível de subdesenvolvimento. A gente está falando aí de um paradoxo a ser transposto. E um pouco sobre o que a Lucy falou para a gente do atendimento, né? Quando vocês procuram o atendimento na atenção básica, nós, alunos da FEAD, que estávamos no semestre passado no nono período, nós tivemos a oportunidade de participar com a Prefeitura de Belo Horizonte de um projeto da nova administração chamado BH Carinhoso, onde aconteceu, a proposta desse projeto era o treinamento para 1.400 profissionais das UBSs de Belo Horizonte. Eles foram até a FEAD semanalmente, 3 vezes por semana, para participar de um treinamento de humanização. E nós que estávamos participando, podemos ver a grande dificuldade que é para a grande maioria dos profissionais de se abrir para esse novo, para surgindo dessa nominalidade. De nós termos, na roda de conversa do dia, um ginecologista que se recusa a atender um homem trans. E aí está lá, no posto de saúde, recebendo o salário dele pago por nós, para atender qualquer pessoa que chega lá, e ele se recusa. E ele sustenta isso dentro da academia, numa reunião feita exatamente para trabalhar isso. E a gente pensa exatamente no abismo que nós ainda temos para transpor e como que nós psicólogos podemos, a cada dia, a partir das nossas práticas, dos nossos encontros, porque isso aqui é importante, isso aqui é muito importante. Mas a pessoa que a gente passa por ela na rua, que senta do nosso lado no ônibus, na família, né, minhas colegas que estão aqui na frente que digam quantos embates a gente aprendeu a viver com a família. E nós vamos passar de novo para a plateia, para a gente levantar na mão. Boa noite. Eu queria perguntar se é uma interpretação certa, se eu falar que esse abismo que tem, não só na área da saúde,
na área governamental, pode ser atribuído ao fato de as minorias, no geral, mulher, trans, cis, não chegam a esses cargos. Porque a partir do momento que você tem, tipo assim, um número reduzido de médicos, um número reduzido de professores que fazem parte dessa minoria, é muito difícil um profissional enxergar aquela pessoa como um igual. Então, tipo assim, isso eu queria saber se o senhor estaria extrapolando muito se relacionasse isso, porque é o que eu enxergo, por exemplo, o nível a distância entre, por exemplo, entre mulher e homem, falando no teu mais simples mesmo, diminuiu muito desde que conseguiu conquistar espaço no mercado de trabalho, de que lutou, porque aí peraí, eu tô aqui, eu existo, você tem que me enxergar, não quero saber se você concorda, não importa. Eu queria saber se esse abismo pode ser justificado por isso. Eu acho que sim, eu acredito muito nisso. E vendo esse abismo entre a cisgeneridade e a transgeneridade, eu acho que ainda temos muito a caminhar para a gente se ver representada lá dentro. Para a gente ver pessoas trans na política, ver pessoas trans dando aula. A gente já tem, na verdade, mas é tão pouco, sabe, que não tem surtido tanto efeito. Surte efeito naquela comunidade ali, surte efeito naquela sala de aula, que aqueles alunos estão tendo naquela aula, sabe? Surte muito pouco efeito, porque a gente ainda não está tendo espaço para estar nesses lugares. E eu acho que é isso mesmo. Esse abismo acontece muito por causa disso. Porque a gente, há um tempo atrás, a gente estava brigando por visibilidade. E depois a gente viu que visibilidade não tem um estrago, tanta mudança social. A gente precisa estar lá dentro, a gente precisa de representatividade. A gente precisa de pessoas trans sendo presidentes, a gente precisa de pessoas trans sendo prefeitas, a gente precisa de pessoas trans e dissidentes da norma social, na verdade. A gente precisa de todos os corpos ocupando todos os espaços. A gente precisa pensar em pessoas mesmo, por exemplo, uma pessoa gorda na moda. A gente precisa de corpos negros em locais que eles não são bem vistos. Entendeu? Eu acho que só assim que vai mudar. Porque eu falo isso a partir do momento que ano passado eu tive uma experiência eu tive uma professora transexual e eu percebi que, na verdade, muitos dos nossos colegas, eles não tinham não é nenhuma aceitação, mas não era colocado em pauta para discussão pelo simples fato de eles não terem contato. E a partir do momento que essa barreira do contato ela foi transposta, eles conseguiram fazer isso, a galera conviveu e viu, tipo, poxa, ela está confortável, ela está dando aula, ela está se sentindo bem. No final do ano, ela agradeceu muito nossa turma, porque ela falou que ela não esperava essa receptividade, mas a questão é essa. Às vezes, para as pessoas se sentirem confortáveis, elas precisam simplesmente ter contato. É uma coisa muito básica, mas que faz diferença, entendeu? Eu percebo isso, por exemplo, eu tenho uma irmã mais nova, de 10 anos, e eu coloco ela em contato com tudo que eu acredito, com todas as minorias possíveis, porque eu sou meio contra essa ideia de... Eu até queria saber se tivesse espaço para isso, como lidar com as crianças, porque tem muita gente que fica tipo, não, mas quando falar, quando explicar, isso não vai gerar uma confusão na cabeça dela. Pelo contrário, eu tive muito mais facilidade para explicar para minha irmã o que é uma pessoa trans do que para minha mãe, porque a minha irmã está construindo um conceito agora. Então, ela está entrando no mundo em que isso vai ser bem aceito, mas não torcer para, vamos estudar para. Então, eu queria saber a posição de vocês em relação a essa questão mesmo da criança, que eu acho que é um ponto meio... Nossa, sim. Então, essa questão da criança tem um exemplo muito claro na minha família. Eu tenho um primo que recentemente ele chegou lá, eu cheguei na minha cidade do interior, e eu virei assim pra ele, olha, eu não gosto mais daquele nome que você me chamava. Eu quero que você me chame de Lucy. Aí ele, tá bem. Ele tem 8 anos, ele tá bem. Olha, mas você não fica bravo comigo não, porque vai demorar um pouco pra me acostumar. Mas eu vou me acostumar, eu prometo, viu? Quero te ver muito feliz.
sabe, a inocência dessa criança, sabe? E às vezes eu vou simplesmente num banco querendo ser atendida, falar assim, meu nome é Lucy, a pessoa faz questão de não me tratar dessa forma, eu tenho que brigar com ela, entendeu? E eu acho que a aceitação da criança, ela é muito fácil, porque ela tá, realmente, como você falou, ela está conhecendo o mundo agora. E se ela conhece esse mundo diverso e plural, que ela vai conviver depois, porque não adianta, você vai virar adulto, você não vai deixar de ver essas pessoas, sabe? Elas estão por aí, a gente está aí, transvivas. Estamos aí vivendo, sabe? Essas pessoas vão ver essas pessoas na rua. E é melhor que elas já tenham aprendido a ver essas pessoas com bons olhares do que com ruins, né? Eu acho que é isso mesmo. Acho que a criança, ela está preparada para ouvir isso, sabe? Acho que pode ajudar muito no processo, inclusive, de reconhecimento dela, enquanto criança, enquanto gênero dela, sabe? Porque todo mundo tem um gênero, gente. E a gente tem que lembrar daquilo que eu falei de novo. Pessoas cisgêneros também têm um gênero. Todo mundo tem um gênero na sociedade, falando assim, abertamente. Então, eu acho importante que todo mundo se questione, todo mundo se pergunte, sabe? Faça esse questionamento, porque eu não sei para as pessoas cisgêneras, porque eu não sou, mas para mim foi muito turbulento eu não ter feito isso desde sempre, sabe? Foi muito violento eu tardiamente ter entendido isso, porque eu não tinha espaço, eu não tinha com quem conversar, sabe? Imagina essa criança tendo com quem conversar, sabendo que você está apoiando ela, sabendo que ela pode falar contigo, sabe? De alguma questão que ela tem na cabeça, de algum questionamento, sabe? De tratar, por exemplo, coleguinha na escola que tem 2 mães, entendeu? Se essa criança se vê aberta a falar isso com você, eu acho que ela vai te levar como exemplo. E você está dando exemplo a essa criança a ser simplesmente uma cidadã. Que é isso que a gente precisa, ser reconhecidos também como cidadãos. Porque estamos aqui pagando nossos impostos também, enriquecendo a buchada do governo e não estamos sendo respeitadas da melhor forma. Outra coisa que eu queria falar, o moço saiu, que eu deixei aberto, que ele tinha me perguntado se eu era homem ou mulher. Isso não é uma coisa que a gente pergunta para pessoas trans. Porque é uma pergunta, tipo assim, eu não me senti violentada porque eu sei que ele está aprendendo, sabe? Mas não é uma pergunta que a gente, já aproveitando que tem outras pessoas aqui que podem estar em contato inicial com o tema, não é uma pergunta que a gente faz para pessoas trans, sabe? Se você está vendo aquela pessoa ali, você vê essa pessoa se reconhecendo como tal, é a partir dali que você vai tratar ela, sabe? Porque essa pergunta nos leva a gente para justamente uma outra pergunta que a pessoa não quis fazer, que é perguntar se você tem vagina ou pau. E isso é muito violento, sabe? A gente não sai perguntando para ninguém o que ela tem no meio das pernas. Entendeu? E outra questão que também eu acho que deve ser pontuada, a gente não usar a palavra não binarismo, assim como a gente não usa homossexualismo. O ismo é revertido como doença, principalmente da questão psicológica, e aproveitando que a gente não tem nem representatividade, a gente não é nem falada como pessoas não binárias, eu não quero que a gente seja tratada como doença. Mas é essa questão, a gente falar não binariedade, eu acho uma palavra melhor. E acho que é só isso. Vamos fazer mais uma rodada. Tem mais perguntas? Acho que não, sim. Bom, então, finalizando, eu tenho acompanhado, até não disse antes, né, a questão do aborto e o conselho de modo mais orgânico também. A Comissão de Mulheres e Questões de Gênero, no ano passado, fez uma parceria com o Núcleo Conexões Saberes, da FMG, e nós criamos, a partir de uma primeira conversa da Comissão de Mulheres com a Cláudia, lá na UFMG, um grupo de estudo e pesquisa sobre as questões do aborto, chama GEPSILO. A
Chave está ali, ela fez parte. O grupo ainda existe, né? Precisa só se reorientar assim, quanto funcionamento, mas nós fizemos um encontro nacional no ano passado, foi muito interessante, com a presença de pessoas do Brasil todo, inclusive até fora do Brasil, e o CFP também discute muito profundamente essa questão, atualmente tendo representação que é feita por mim e a Sandra Espósito no GEI, que é o grupo de estudo sobre aborto, que funciona em São Paulo, e é o grupo institucional talvez de maior relevância no Brasil hoje, porque ele reúne várias instituições, tem outros conselhos e outros sujeitos autônomos discutindo a questão do aborto e pensando essas dimensões no âmbito do legislativo e o quanto que isso é sempre pautado, e também a dimensão do ponto de vista da saúde pública. Lá tem muitas pessoas do direito e da saúde, aí das suas várias profissões. E aí o CFP também tem um livro sobre aborto, que chama Aborto e Não Maternidade, que vai, principalmente na segunda parte, pensar como que algumas teorias da psicologia ainda têm insistido em reforçar alguns dispositivos normativos, especialmente da maternidade como compulsória, e os danos que isso tem para as mulheres. Enfim, são muitas outras questões, considerando que essa é uma questão bastante relevante. O aborto é ainda uma questão das mais sérias do ponto de vista da gravidade dos efeitos para as mulheres. Eu insisto que nesse caso é disso que se trata. Infelizmente, nós convivemos com políticas, desde o planejamento familiar até estratégias mais duras e ainda mais graves de patologização da própria sexualidade e, por exemplo, consideração da sexualidade como uma falta de educação, por exemplo, né, que é muito curioso. E a gente ainda tem muito o que fazer, não só na psicologia, mas para a compreensão dos efeitos específicos de controle de adoecimento destas pessoas que são alvos prioritários das políticas, desde as imperialistas até as do Ministério da Saúde, etc., e da própria psicologia, né? Mas é isso. Obrigada e voltem sempre, né? Muito obrigada a presença de todos. Só lembrando que na próxima semana nós estaremos aqui falando de mulheres, saúde mental e práticas clínicas. Como disse a Letícia, também acredito falar em nome da Lúcia. Nós agradecemos a todos vocês que vieram conosco essa noite. Boa noite.